Você acabou de ouvir uma mensagem muito especial falando a respeito da importância do amor. E vocês sabem que a única religião do mundo que define o seu Deus com uma única palavra é o cristianismo. Deus é amor. Tudo aquilo que está fora do amor é pecado, é erro, é desespero, é dor, é angústia. E é por isso que quando a gente fala a respeito do cristianismo, a gente descobre que o cristianismo é a religião mais radical que existe no planeta, porque ela exige a morte total do eu. Veja só o que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, nos escreveu. É um texto bastante conhecido e muito estratégico para a compreensão do que de fato é cristianismo. Gálatas 2:20 diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim. Você percebeu isso? O apóstolo Paulo se tornou o maior evangelista da história do mundo depois de Cristo, exatamente porque não era ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Esse é o seu dever, esse é o meu dever. Entender que cristianismo é nos aproximarmos de Jesus e nos assemelharmos a Ele, refletir o caráter de Cristo. E isso se dá em amor. E o amor se doa, o amor se entrega. O egoísmo retém, o egoísmo acumula. O partilhar, ele tem a sua origem no amor. É por isso que nós partilhamos o nosso tempo, é por isso que nós doamos os nossos talentos, é por isso que nós participamos com os nossos recursos para minorar o sofrimento daqueles que têm menos do que nós. Quando Deus pede que a gente entregue tudo, Ele está dizendo assim: filho, doe-se, entregue-se, você tem um modelo, você tem um exemplo, e esse modelo é Cristo Jesus. Eu me lembro quando eu era pequeno, e lá em casa nós éramos em 3 filhos, a minha irmã mais velha, meu irmão do meio e eu mais novo. E cada um tinha uma atividade, mas havia um determinado momento, eu me lembro, eu era bem pequeno, onde todos deveriam participar do lavar as louças ali depois do almoço. E eu me lembro que a minha irmã, ela estava lavando, eu deveria ser o responsável por enxugar e o meu irmão guardar. E você pode imaginar 3 crianças fazendo esse trabalho. Se a minha mãe estivesse fazendo, ela faria em muito menos tempo, mas ela ficava ali por um tempo considerável nos ensinando tanto a lavar quanto a enxugar e também a guardar todos aqueles elementos. Por que minha mãe fazia aquilo? Se era muito mais rápido e prático ela mesma lavar, secar e guardar. Ela fazia isso por nós, para que a gente aprendesse. Aquilo era significativo e importante. Simples, atividades domésticas, mas significativas para aquelas crianças. Quando Deus solicita que eu doe alguma coisa de mim, seja o meu tempo, o meu recurso, seja o meu talento, Ele está fazendo isso por mim, não é por Ele não. Você precisa lembrar que tem muito engano por aí. Um dia desses eu vi um aventureiro da fé dizendo que você não deveria devolver o dízimo, por exemplo. Ele dizia que você tem que devolver o trízimo, olha só, o trízimo. 10% para Deus Pai, ele dizia, 10% para Deus Filho, 10% para Deus Espírito Santo. Eu fiquei pensando, ainda bem que ele não chegou nos querubins, nos serafins, mas olha a ideia, a criatividade, né? Trízimo. Agora, obviamente que você sabe que ele está errado. Deus pede quanto de você? Quanto que ele pede de você? 10%? Você também está errado. Deus pede tudo de nós, tudo. Não é 30%, nem 50%, nem 10%. Ele pede tudo, tudo. Agora, com isso, Deus não está dizendo para você vender tudo que tem e trazer as suas riquezas, as suas propriedades para a igreja. Longe disso. Você se lembra do jovem rico? Uma vez um jovem muito rico se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, eu quero ir para o céu. Como é que eu faço para ir para o céu? Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde que eu sou pequenino. Ah, então falta uma coisa você. Vai, pega tudo que você tem, vende e entrega onde?
Na igreja? Foi isso que Jesus Cristo disse? Ó, entregue aqui para Judas, que é o meu tesoureiro, ele que cuida das finanças, a gente precisa fundar o cristianismo, eu preciso de recursos, traga os seus recursos para a fé cristã. Foi isso que Jesus Cristo disse? Obviamente que não. Ele disse, vai, vende tudo que tem e entrega para quem? Para os pobres. Querido, você sabe o que está escrito em Tiago 1,27? Ali existe a definição bíblica da verdadeira religião. E diz assim, a verdadeira, pura e imaculada religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Isso é religião. É você usar o teu tempo, os teus talentos e os teus recursos para ajudar pessoas, para cuidar de gente. Jesus Cristo se revestiu de pele humana para cuidar de pessoas, para olhar dentro dos olhos daqueles pobres e miseráveis e dizer, olha, existe esperança para vocês. Imagine na época de Jesus, na Idade Média ainda tinha esse conceito, infelizmente reverbera em nossos dias, de que o rico é abençoado e o pobre é amaldiçoado. Muita gente não dava esmola para os cegos, para os pobres, porque entendiam que eles viviam aquela situação por maldição de Deus. Se Deus amaldiçoou, quem sou eu para tentar reverter qualquer situação? Claro que não, as pessoas simplesmente passavam de largo. E Jesus Cristo disse assim, olha, eu vim apregoar o ano aceitável ao Senhor, eu vim pregar as boas novas aos pobres, aos miseráveis, aos sujos, aos esquecidos, aos renegados, aos abandonados, aos pecadores, aos desprezados. Jesus acolheu toda essa sorte de pessoas que é desprezada pelo mundo e amou cada um deles. Eu preciso usar os meus talentos, que não são meus, porque Deus me deu. Você já deve ter me visto pregar em tantas circunstâncias, em tantas situações, mas nunca me viu cantar. Porque Deus não me deu esse dom, não me deu o dom de cantar. Ele é quem definiu o dom que eu tenho e o dom que eu não tenho. Esse dom pertence a Ele, eu preciso usar os meus dons para os outros, para que os outros sejam felizes, para que os outros sejam abençoados. Você já imaginou, um indivíduo canta maravilhosamente bem, mas ele só canta para ele, porque ele é egoísta? Não, o indivíduo tem uma voz maravilhosa, ele abençoa a minha vida, abençoa a tua vida com o dom que Deus deu a ele. Eu faço o mesmo com a minha pregação. Você precisa fazer o mesmo com o dom e com o talento que Deus te deu. Agora para pensar, tudo que eu e você temos na nossa vida é tempo. Tempo, porque a vida é feita de tempo. Quando você doa o seu tempo para alguém, para ouvir a dor de alguém, você está doando a sua vida. Isso é amor. Quando eu entrego o meu talento para abençoar os outros, eu estou vivendo o amor. Quando eu dedico o meu tempo pelos outros, eu estou dedicando a minha vida, isso é amor. A mesma coisa ocorre, querido, quando eu dou o meu dinheiro para ajudar pessoas, para que o Evangelho também possa ser pregado, levado a tantas pessoas. É por isso que desde os 16 anos eu devolvo o meu dízimo. É por isso que eu entrego a minha oferta na igreja. Lembre-se que eu não devolvo o meu dízimo ou a minha oferta para Deus. Deus não usa real no céu, cédula no céu. Deus não usa isso, Deus não tem uma conta corrente. Eu entrego e devolvo pela ordem, pela observação de Deus, mas para o sustento, a manutenção da casa de Deus e para a pregação do Evangelho. Isso eu faço, a minha família faz, meu irmão faz, minha mãe faz, minha esposa faz, meus filhos fazem, porque essa é a orientação de Deus. E quando eu me desprendo dos meus bens materiais, eu estou injetando dentro de mim um antídoto contra o egoísmo, contra o orgulho, o desprendimento das coisas materiais dessa vida. Deus, querido, ama você porque Ele é amor. E quando Ele diz doe-se, entregue tudo, Ele não está se referindo necessariamente a você entregar todo o teu tempo. Você vai precisar dormir, tomar banho, você vai precisar se alimentar, coisas que você vai fazer para você. Quando Deus diz assim, olha, doe os teus talentos, Ele não quer que você use seus talentos unicamente para benefício dos outros. Você também é abençoado e beneficiado quando você usa os seus talentos. Deus não está pedindo que você venda todas as suas propriedades, ou que você pegue todo o seu salário, traga na igreja, ou que você necessariamente entregue tudo para os pobres.
Talvez não seja isso que Deus queira, mas Ele quer a inteireza do seu coração. Você entende aquele pensamento? Quem não entregou tudo, não entregou nada. Porque a ideia é Gálatas 2:20. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você entender isso, você vai compreender a base, o alicerce do cristianismo. Deus ama você, Ele conhece você. E quando Ele pede que você doe, você nunca vai perder. Porque a matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, quanto mais a gente divide, mais se multiplica para nós. É assim que funciona no reino dos céus. O maior do reino dos céus, que é Deus, é aquele que mais serve, é aquele que mais se doa, é aquele que mais se entrega. Quer ser o primeiro, então seja o último. Quer ser o maior, então seja aquele que mais serve. Que Deus abençoe você, amigo. Que Deus te proteja, que Deus te cuide, que Ele abra a sua mente, que você tome as decisões certas na questão da mordomia cristã, do tempo, do talento, do recurso. Tudo passa pelo amor. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao semelhante como a mim mesmo, aí então fica mais fácil eu me doar por inteiro para a pregação do Evangelho e para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Querido, que Deus abençoe muito você, sua casa e sua família. Quero convidar você agora para orarmos. Vamos orar. Querido Pai, ajude-nos a vivermos uma vida mais semelhante à de Jesus aqui na terra. Que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Que o nosso coração seja convertido a Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém.